Glória a Deus. Eu tenho certeza absoluta que hoje o Senhor tem uma palavra especial para o seu coração, sendo relevante para você mesmo, o seu ser interior. Fique de pé, por favor. Vamos entregar o pastor Gabriel Gibara nas mãos do Senhor, nosso Deus, para nos ministrar a santa palavra de Deus. Pastor Joseildo, por gentileza, entregando pastor Gabriel Gibara nas mãos do Senhor. Pai do Senhor, igreja, oremos. Pai querido, Deus Todo-Poderoso, louvamos e exaltamos o Teu nome, Senhor. Te damos graça, Senhor, por esse momento aqui. Estamos aqui em Tua presença, Pai. Neste momento, Pai, entregamos o pastor Gibara, Senhor, que irá ministrar a Tua palavra, Senhor. Usa poderosamente, Pai. Usa, Senhor, o Teu Filho, Pai. Fala aos nossos corações, Senhor. Abre as portas dos céus, Senhor Deus. Abençoa cada coração aqui, Senhor, que possamos receber algo especial da Tua parte, Senhor. Aleluia. O que o Senhor ministrou ao seu coração, Senhor. Fala conosco, Pai. Queremos ouvir a Tua palavra, Senhor. Tu és um Deus fiel, Pai. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente, Pai. O Senhor não mudou, aleluia. O Senhor é imutável, Senhor. Usa o Teu Filho em Teu nome, Jesus. Amém. Assim como você está em pé, por gentileza, receba com alegria, pastor Gabriel Gibara. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Você pode se sentar, por favor. É uma alegria muito grande, um privilégio poder estar aqui nesta noite para meditarmos na palavra de Deus. Eu agradeço ao nosso Senhor por esse privilégio. Quero agradecer também ao nosso pastor, o pastor Joel, pela confiança. E na pessoa dele cumprimentar todos os obreiros aqui presentes. E mais uma vez todos os irmãos e irmãs que estão na casa do Senhor nessa noite. Nós vamos falar um pouco sobre vida relevante, relevância para mim mesmo. Nós estamos hoje consagrando o mês de fevereiro ao Senhor. Eu quero convidar você, por favor, a abrir a sua Bíblia em Efésios, no capítulo 3, versículo 16. Efésios, capítulo 3, versículo 16. Diz assim: para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Amém? Eu vou ler agora na versão NVI, que diz assim: oro para que, segundo as riquezas da sua glória, ele os fortaleça poderosamente no íntimo por meio do seu Espírito. Amém, igreja? Meus irmãos, o ser humano, de forma geral, todos nós, buscamos a plenitude da nossa realização, buscamos sentido para a nossa vida e razão para a nossa existência. Na verdade, todos nós, de forma geral, buscamos ser pessoas relevantes. Todos nós queremos ser plenos e felizes naquilo que nós somos e naquilo que nós fazemos. Mas, infelizmente, apesar disso, muitas pessoas ainda vivem frustradas porque não encontram isso. Seja por colocar esperança no que não dará esse retorno, ou simplesmente por não lutar por essa realização. Nós vivemos em um tempo em que as pessoas se preocupam mais com os resultados visíveis e com a aprovação alheia ou a aprovação dos outros. Estamos numa sociedade hoje que vive o imediato sem pensar no futuro, que vive muitas vezes de aparência sem pensar na eternidade. Muitos estão buscando a sua relevância nos títulos, no dinheiro, no poder e em tantas outras coisas. Mas a Bíblia, ela nos ensina que a verdadeira relevância começa dentro de nós. A Bíblia nos ensina que a verdadeira relevância está em vivermos o propósito de Deus para as nossas vidas. Então, antes de nós sermos relevantes para a nossa família, ou relevantes na sociedade, ou no nosso ministério e assim por diante, nós precisamos ter um relacionamento íntimo e profundo com Deus. Nós precisamos ter um relacionamento saudável com o Senhor. Porque quando nós estamos bem com Deus e quando nós estamos bem conosco,
isso se reflete de forma positiva em todas as áreas das nossas vidas. Quando nós somos homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus, isso influenciará o nosso casamento, o nosso relacionamento com os nossos filhos, familiares, relacionamentos ministeriais e assim por diante. Porém, o contrário também é verdadeiro. Quando nós não temos um bom relacionamento com Deus, ou não estamos, digamos assim, bem conosco, também colheremos frutos negativos. Por isso que, como segundo passo dessa campanha das primícias, é importante que nós lembremos de cuidar do nosso homem interior. Mas é importante lembrar uma coisa já no início dessa breve meditação. É comum de todos nós, quando vai terminando o ano e começando um novo ano, fazermos planos, projetarmos ideias para o ano que está chegando, escrevendo coisas que nós vamos sentindo ou buscando de Deus nos nossos corações. Mas não há como nós vivermos os planos e os propósitos de Deus para as nossas vidas se Deus não for realmente prioridade para nós. Não adianta fazermos planos se não colocarmos esses planos em prática. Ou seja, Deus precisa ser prioridade em nossas vidas, muito além das nossas palavras, mas numa vida prática, numa vida de testemunho que confirma essa nossa fé. Muitas vezes, meus irmãos, nós queremos colher frutos diferentes, mas plantamos as mesmas sementes. Mas se nós quisermos mudanças para as nossas vidas, tanto para 2026, para os anos seguintes, nós vamos precisar a cada dia buscarmos tomar as nossas decisões segundo a direção de Deus e permanecermos fiéis a Ele. Isso sim vai nos fazer bem-sucedidos. Isso sim vai nos fazer bem-aventurados. Isso sim vai nos fazer relevantes. Eu não estou dizendo que é fácil, porque todos nós aqui passamos por lutas e batalhas. Mas nós sabemos que a palavra de Deus nos garante que Deus nos ajuda, o Espírito Santo nos ajuda. Através da graça, do amor e da misericórdia do Senhor, nós podemos fazer aquilo que Deus nos comanda a fazer com a ajuda dEle. Se eu tivesse que resumir essa breve meditação, eu diria que uma vida relevante para mim mesmo é fazer a minha parte e dar lugar a Deus para Ele fazer a dele, para que eu viva em máxima produtividade o propósito do Senhor para a minha vida no pouco tempo que tenho nessa terra. Isso é ter uma vida relevante e relevante para mim mesmo. E só há uma forma de nós vivermos isso, buscando e estando constantemente na presença de Deus através de uma vida devocional a Ele. Falando um pouco do contexto desse versículo de abertura, nós aprendemos na palavra de Deus que Paulo ele escreveu a carta aos Efésios com alguns propósitos. Dentre eles, ele queria expandir a visão ou entendimento dos seus leitores para que eles pudessem compreender a dimensão ou as dimensões do propósito ou dos propósitos de Deus e da sua graça para a igreja e para a vida de cada um de nós individualmente. Em outras palavras, para que eles pudessem valorizar os alvos sublimes que Deus estabeleceu para a sua igreja. E quando falamos a sua igreja, não estamos falando de um prédio, de uma estrutura física, estamos falando de você, estamos falando de mim, estamos falando de nós, porque nós somos a igreja de Cristo. Então, Paulo ele está ali falando aos Efésios e, portanto, a nós também, para que nós possamos ter uma amplitude, uma visão ampliada do propósito que Deus tem para as nossas vidas e como nós podemos realizar esses propósitos. Porque depois que ele explica esses alvos, ele começa a demonstrar como esses alvos podem e devem ser alcançados. Deus, meus irmãos, nunca requer de mim e de você algo que Ele não nos dê a condição para fazer. E com isso eu não estou dizendo que a força vem de mim, a força vem de você, mas a disposição de deixar o Espírito Santo de Deus operar na nossa vida e através da nossa vida. E dentre esses passos ou modos práticos para nós cumprirmos o propósito de Deus nas nossas vidas, é muito importante que nós busquemos e vivamos
uma constante renovação espiritual, em especial nas nossas mentes. Se você quiser ser alguém relevante para si mesmo, se você quer ser alguém que tem uma vida relevante e uma vida relevante para si mesmo, é importante que eu e você busquemos uma constante renovação espiritual nas nossas vidas, em especial nas nossas mentes. Em Efésios ainda, no capítulo 4, a partir do versículo 17, Paulo diz assim: assim eu digo a vocês, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios, na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus pela ignorância em que estão, por causa do endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à devassidão, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, dispam-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, para serem renovados continuamente no modo de pensar e se vestirem do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça, em santidade, proveniente da verdade. Então, meus irmãos, quando nós temos a nossa vida constantemente, ou seja, algo que se repete, e continuamente, ou seja, algo que não se interrompe, uma vida renovada pelo Espírito Santo, nós somos fortalecidos para vencer as batalhas espirituais e estamos e ficamos sob a influência do Espírito de Deus. Então é dessa forma nós podemos conhecer e podemos viver o propósito de Deus para as nossas vidas. Então nós podemos observar na carta aos Efésios uma sequência lógica que culmina num comando fundamental, qual seja, para que nós sejamos fortes nos conflitos espirituais, vencendo-os e cumprindo a missão de Deus para nós. Nas palavras do apóstolo Paulo, em Efésios 6, 10 e 11, ele diz: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Portanto, antes de tudo, meus irmãos, nós precisamos lembrar que Deus, Ele é a nossa fortaleza. Deus, Ele é a nossa força. E é na nossa comunhão diária com Ele que nós somos fortalecidos. É na nossa comunhão diária com Ele que o nosso homem interior é fortalecido. Declarou o salmista Davi no Salmo 27, versículo 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Meus amados, a batalha espiritual é uma realidade. Nós sabemos que os ataques do inimigo podem acontecer das mais diversas formas possíveis contra mim e contra você, sendo um dos principais campos de batalha na vida do ser humano a sua própria mente. Porque o que não é gerado nela, de alguma forma chegará para ser processado nela. E esta é uma batalha que nós precisamos vencer. Se nós quisermos ter uma vida relevante, e uma vida relevante para nós mesmos, nós precisamos cuidar das nossas mentes. Nós precisamos ter o nosso homem interior fortalecido no Senhor Jesus. Deus se importa com o nosso interior. A oração de Paulo não é pelas circunstâncias, ou nessa ocasião, não foi pelas circunstâncias externas, mas por fortalecimento interior. No versículo que nós lemos no início, ele fala, em outras palavras, que Deus os fortaleça poderosamente no íntimo por meio do seu Espírito, porque Deus trabalha de dentro para fora na nossa vida. Nós precisamos entender que o verdadeiro evangelho não é um evangelho de aparência, é um evangelho que transforma de dentro para fora. É a minha transformação pelo Espírito Santo de dentro para fora que vai revelar às pessoas, pelo meu testemunho, que Deus é na minha vida. A Bíblia fala em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, que o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração.
E muitas vezes, como já foi mencionado nesse estudo, nós estamos tão preocupados com a nossa aparência, estamos tão preocupados com a aparência das pessoas, que estamos esquecendo de o que é mais essencial na vida do ser humano, uma vida de intimidade profunda com Deus, que começa, se desenvolve e dá fruto a partir do seu próprio interior. Como está escrito aí no seu estudo, quem negligencia o seu próprio interior compromete todo o resto da sua vida. Pela razão que eu mencionei aqui no início, se eu não estou bem com Deus e comigo mesmo, todas as outras áreas da minha vida serão comprometidas de forma negativa, porque nós estamos vivendo num mundo que jaz no maligno, nós estamos diante de batalhas e dificuldades e todos os dias nós precisamos tomar decisões, e se tomamos decisões certas, vamos bem, se tomamos decisões erradas, vamos mal, e quem é aquele que pode nos dar a melhor direção? A Bíblia fala em Salmo 25, versículo 12, que o Senhor instrui no caminho que deve andar aqueles que o temem. Se você quer saber o melhor caminho para a sua vida, se você quiser ter uma vida relevante, tema ao Senhor e Ele te guiará em todos os seus passos. Muitas vezes, irmãos, nós clamamos a Deus para mudar as circunstâncias à nossa volta, ou as circunstâncias à nossa volta. Mas muitas vezes, escute isso aqui, talvez isso seja uma resposta para você hoje. Muitas vezes Deus permite essas circunstâncias para nos moldar e para fortalecer o nosso homem interior. Muitas vezes não são as circunstâncias que precisam mudar, é a forma que nós lidamos com ela ou com elas. Nós não fomos chamados para sermos crentes mimados, crentes fracos, crentes que murmuram, crentes que reclamam de tudo. Deus nos chamou para nos fortalecer, para nos fazer enfrentar desafios cada vez maiores, para levar vidas a Cristo. Então, talvez, essa circunstância que você tem clamado tanto a Deus para mudar, Ele só vai mudar depois que eu e você dermos lugar para que Ele mude-nos dentro de nós mesmos. Muitas vezes Ele permite isso para moldar e fortalecer a nossa identidade, nos ensinando o seu propósito, a visão e a posição correta para nós. Então eu quero te lembrar nesta noite, porque eu sei que você sabe. Vença primeiro as suas batalhas no reino espiritual, para depois vê-las concretizadas no reino material. Nós cristãos, nós crentes, discípulos de Jesus, nós somos o exército mais poderoso da terra. Donald Trump, para poder dominar a Venezuela, está mandando navios, está mandando aviões, está deslocando as suas forças para lá. Quando a Rússia está em guerra com a Ucrânia, eles movimentam as suas tropas de um lugar para o outro, mas nós somos um exército que no mesmo lugar que nós estamos, nós dobramos os nossos joelhos e podemos vencer todas as batalhas pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. Vença suas batalhas de joelho. Entre em 2026 colocando o reino de Deus em primeiro lugar, o reino espiritual em primeiro lugar, e veja os milagres vindo à terra. Faça como Jesus ensinou na oração: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim no céu como na terra. O que é o homem interior? O homem interior é quanto nós parecemos com o Senhor Jesus na nossa vida espiritual, na nossa consciência diante de Deus. Um exemplo, uma pergunta muito comum para que nós possamos compreender o nível de reflexo, se eu posso dizer assim, que nós estamos demonstrando de Jesus nas nossas vidas, diante das situações, diante dos afrontes, diante dos levantes. Como Jesus Cristo agiria nessa circunstância? Como Jesus Cristo agiria com essa pessoa? Como Jesus Cristo agiria nessa situação? Se eu estou procurando imitar a Jesus, é um bom sinal que o meu homem interior está em conexão com Ele. Se o homem interior é o quanto nós parecemos com Jesus, fica uma pergunta para mim nesta noite: quanto eu tenho amado como Jesus ama? Quanto eu tenho perdoado como Jesus perdoa? Já estamos aí no segundo dia de 2026. Talvez você atravessou a virada do ano carregando uma charrete cheia de mágoas, cheia de rancores, cheia de ressentimentos,
cheio de sentimento de vingança, cheio de ira, eu quero te dizer com muito respeito, você não vai conseguir ter uma vida relevante enquanto você não se livrar dessas coisas, porque se nós quisermos ser iguais a Jesus, nós precisamos amar como Ele ama e perdoar como Ele perdoa. Talvez a sua vitória, o milagre que você precisa nesta noite, é muito mais simples do que você imagina. E aqui eu não estou menosprezando o mal que porventura alguém possa ter lhe feito. Não é isso. Mas eu estou dizendo para você nesta noite, viva o que a palavra de Deus nos ensina. Abra mão da sua justiça, abra mão da sua razão. Perdoe, seja livre, seja curado. Deixe de ficar doente por causa disso. E siga a carreira que Deus tem para você em 2026 e nos anos seguintes. Não dá para ter um homem interior avivado, cheio de mágoa, cheio de ferida, cheio de rancor e cheio de falta de perdão. Não adianta colocar debaixo do tapete, porque nós homens não podemos ver os tapetes um do outro, ou uns dos outros, mas Deus, Ele vê todas as coisas. Ele vê o que está debaixo do tapete, em cima do tapete, Ele vê o que está na casa do nosso coração, Ele conhece os nossos pensamentos, Ele sabe de todas as coisas, e Ele não vai mudar a palavra para me agradar. A palavra de Deus não foi criada para ser mudada, ela foi criada para mudar, ela foi gerada para transformar vidas. Então não adianta eu e você plantarmos as mesmas sementes se quisermos colher frutos diferentes. O homem interior é quanto nós parecemos com o Senhor Jesus também no nosso caráter. Deixa eu entrar um pouco nessa vertente do caráter. Vamos falar um pouco de caráter? Um conceito genérico, simples de caráter. Eu vou ler aqui para vocês. Caráter é o conjunto das qualidades boas ou más de um indivíduo que determina sua conduta em relação a Deus, a si mesmo e ao próximo. Essas especificidades são responsáveis pela maneira como a pessoa age, regulando suas escolhas e decisões. O caráter de uma pessoa, portanto, não apenas define quem ela é, mas também descreve seu estado moral e a distingue das demais do seu grupo, demonstrando também firmeza de vontade. Quando nós falamos sobre caráter, irmãos, nós entendemos que a nossa postura deve ser de bem representar Jesus e o seu reino. Falando de uma forma bem direta, se nós quisermos fazer isso, precisamos ser parecidos com Jesus. E para que eu e você sejamos verdadeiramente parecidos com Jesus, nós precisamos conhecê-lo em profundidade e nos deixarmos ser moldados pelo Espírito Santo de Deus. O nosso caráter precisa estar alinhado com o caráter de Jesus, ou seja, com o caráter cristão ensinado na palavra de Deus. Muita gente não quer se deixar tocar nessa área. Mas se eu e você quisermos ter um homem interior como Jesus, ou parecido com Jesus, ou que reflete Jesus, não tem área das nossas vidas que Ele não queira e não possa transformar. O caráter cristão deve ser uma marca na nossa vida. Escute, ainda que isso nos traga prejuízo. Não existe lucro que essa terra possa oferecer que vale a pena que nós corrompamos o nosso caráter em Jesus Cristo. Existe uma diferença entre ser crente, entre ser evangélico e ser discípulo. Houve uma moda no Brasil em que muitas pessoas diziam que eram evangélicas, e talvez ainda exista hoje. Ser evangélico é um conceito muito amplo. Ser crente é um conceito ainda muito amplo. A Bíblia fala que até os demônios creem e tremem. Mas eu e você fomos chamados para sermos discípulos. Discípulos aprende com o mestre e faz o que o mestre ensina. Então, o discípulo busca ter, desenvolver e manifestar o caráter do mestre.
Então eu não posso dizer que sou cristão se eu pelo menos não estiver fazendo a minha parte para que o caráter de Cristo seja desenvolvido na minha vida. Daí a importância dessa busca constante e permanente na presença de Deus. Porque quando nós entramos na presença de Deus, Ele vem e confronta os nossos caracteres distorcidos para mudar para melhor. Então, eu e você, nós precisamos ter a identidade de Jesus. Nós precisamos ter identidade em Jesus e com Jesus. E eu vou falar uma coisa aqui. Muitas pessoas querem as bênçãos de Deus, mas não são moldáveis e não são tratáveis. O pastor Joel ontem mencionou Davi. Davi, ele cometeu muitos erros, mas a Bíblia nos ensina que ele tinha um coração contrito e quebrantado. Portanto, Davi tinha um coração moldável e tratável. Quando ele era confrontado, ele se arrependia. Ele se colocava numa posição de servo, apesar de ser rei. Então, talvez essa seja a noite que eu preciso tirar esse rei da minha barriga e colocar o rei Jesus no meu coração. Ser moldável, ser tratado, ouvir a minha liderança, ouvir os meus pastores, ouvir as pessoas que me amam, porque a Bíblia diz que quem ama corrige. Eu não sei você, mas eu não quero chegar na virada para 2027 da mesma forma que viramos já para 2026. Seja moldável, seja tratável. Muitas pessoas querem Jesus como Salvador, e não é nem porque quer se relacionar com Ele, não, é porque tem medo do inferno. Nós precisamos entender que a bênção de Deus é completa para a nossa vida. É muito bom ter Jesus como Senhor. É muito bom obedecer a Ele, é maravilhoso obedecer a Ele. Então não adianta, não. Jesus é o meu Salvador quando minha empresa está com problema. Jesus é o meu Salvador quando a imigração está me perseguindo. Jesus é meu Salvador quando eu quero uma oportunidade. Jesus é meu Salvador quando eu tenho uma doença incurável. Não. Ele é meu Salvador e meu Senhor nos momentos difíceis, nos momentos alegres, porque Ele é meu amigo em todo tempo, para toda hora e para sempre. A obra de Deus, ela deve ser completa nas nossas vidas. Ter caráter cristão é ter identidade de Cristo. Será que aonde nós estamos, eu estou me incluindo, irmãos, eu não estou apontando para ninguém, estou falando de mim também. Será que onde nós estamos, nós podemos usar as palavras do apóstolo Paulo, que não eu mais viva, mas Cristo vive em mim? As pessoas podem olhar para mim, para você e ver algo diferente. Será que quando nós entramos nos lugares, a presença de Deus se manifesta e as pessoas percebem algo diferente no ambiente das nossas vidas? Será que onde nós chegamos, nós somos pacificadores que levam o amor de Cristo? Se nós buscarmos a renovação diária do nosso homem interior, não pela nossa força e capacidade, mas por causa dele, nós conseguimos viver isso. Ter o caráter cristão, irmãos, é muito importante para as nossas vidas. Ter um caráter saudável faz diferença nos nossos relacionamentos e no nosso testemunho. Quantas pessoas não querem saber de igreja por causa de crentes? Quem sabe até eu ou você, que através de um mau testemunho, espanta as pessoas desse lugar. Mas tudo pode ser diferente. Nada está perdido com Jesus. Você está com a causa impossível na sua mão nesta noite? Eu quero te lembrar que nós servimos a um Deus que pode todas as coisas. Sabe, uma das questões que envolve essa questão de caráter, essa dificuldade que algumas pessoas, eu sei que aqui não tem ninguém, eu tenho certeza, estou falando para outro lugar. As pessoas que têm essa dificuldade, muitas vezes as pessoas acham que aceitar Jesus como Salvador e Senhor é o suficiente, é bastante, é o imediato aperfeiçoamento das suas vidas. Aceitar Jesus é o começo de uma caminhada. É por isso que a Bíblia fala nascer de novo. Nasceu de novo, agora é o processo de transformação que nós conhecemos como a nossa santificação.
Claro que aceitar Jesus é o passo importante, é o passo principal, mas é o início da caminhada. Aí as pessoas, aceitei Jesus, pronto, vou ficar com a vida do mesmo jeito. Eu vou viver da mesma forma. Não, nessa área não pode tocar, porque essa área aqui é minha, essa área aqui pode, essa aqui não pode, irmãos. Se nós quisermos ser pessoas relevantes, nós precisamos viver o propósito de Deus nas nossas vidas. Você pode ser o homem mais rico desta terra. Se você não viver o propósito de Deus, em algum momento da sua vida, a frustração vai tomar conta do seu coração. Então eu preciso dar lugar ao Espírito de Deus para trabalhar. Eu preciso permitir que Deus continue nesse processo de transformação, na qual há uma ação conjunta do Espírito Santo e minha. Por que minha? Porque eu preciso dar lugar, eu preciso buscar, eu preciso me colocar neste lugar de transformação. Eu e você não temos poder de nos transformarmos. Eu e você não temos esse poder, mas nós temos o poder de decidir, de nos colocarmos no lugar da transformação, que é a presença de Deus. Eu não tenho o poder de mudar o meu caráter, eu não tenho o poder de mudar muitas coisas na minha vida, mas eu tenho o poder da decisão de entrar no meu quarto todos os dias e dizer: Senhor, muda a minha vida, muda o meu coração, tira de mim o que não te agrada, tira de mim o que não vem do Senhor. Eu e você temos o poder da decisão de dizer as palavras de Davi: Senhor, sonda o meu coração e vê se há algum caminho mal e converte a ti. É uma ação conjunta. O pastor não vai fazer isso por você, o líder não vai fazer isso por você. Nós podemos ser ensinados, mas a decisão de agir em direção é nossa. E até quando eu e você não temos força para isso, nós podemos clamar a Deus e Ele nos socorre, nos ajuda e cumpre o plano dEle na nossa vida. Está escrito, 2 Coríntios 3, versículos 16 a 18. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Mas todos nós, com a cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Então não me confunda, ou não se confunda com o que eu disse. Em nenhum momento eu estou menosprezando, até porque seria um absurdo, o ato ou o fato de alguém aceitar a Jesus. Esse é o passo mais importante, mas é o primeiro passo de uma caminhada com Ele. Onde você parou? Onde estão os pregadores aqui nesta noite? Onde estão as pessoas que louvam, que foram chamados para os departamentos da igreja? Onde estão os empresários que vão fazer diferença nessa sociedade? O campo do missionário é onde ele está. Alguns serão pastores tempo integral, outros serão missionários nos hospitais, nos carros de transporte, fazendo limpeza, nos aeroportos. Não importa aonde você esteja, eu e você somos a igreja. Mas se eu não der lugar para essa transformação, que sensibilidade eu vou ter para isso? Que vida relevante eu vou ter? Muitas pessoas estão correndo atrás das riquezas. Não tem nada de errado em ser rico, irmão. Desde que seja ganho de forma honesta, de forma que glorifique a Deus. Mas nunca se esqueça de uma coisa: Jesus não morreu na cruz para nos fazer ricos. Ele morreu na cruz para nos fazer santos. Então comece 2026 colocando tudo que você tem. Pode ser pouco ou pode ser muito. Coloque nas mãos do Senhor. Ah, pastor, é pouco. Levante para o céu os seus pães e peixinhos e dê graças que Ele vai multiplicar. E aquilo que Ele já te deu, use para a glória dEle. Ora, a Bíblia fala que a traça e a ferrugem vão consumir muitas coisas. Os nossos carros não vão para o céu. As nossas vestes não vão para o céu. As nossas casas não irão para o céu. Mas a história deles pode ir. O que eu faço com o meu carro, o que eu faço com a minha casa, o que eu faço com o meu dinheiro, eles não vão para o céu, mas a história deles pode ir. Um dia nós podemos chegar lá no céu e dizer: aquela van, pastor, se não fosse o Senhor que fosse me buscar, se não fosse o Senhor que fosse me ajudar, aquela oferta que fulano me deu, aquele trabalho que fulano me ajudou. Use as coisas que você tem para a glória de Deus. Use as coisas que você tem para dar fruto para a eternidade, porque você tirará o preço das coisas e colocará nela valor, o valor que Deus deu a elas para você.
Nós temos que estar na presença dele. Constantemente, diariamente, no nosso devocional diário. No nosso homem interior. Ou o homem interior. Ele também. O homem interior é também quando nós parecemos com o Senhor Jesus. Na nossa comunhão com o Espírito Santo. 2 Coríntios capítulo 4, 16. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Está dizendo de domingo em domingo. Está dizendo de retiro em retiro. Está dizendo de aviva jovem em aviva jovem. Todo dia. O pão de cada dia nos dá hoje. Deus tem pão fresco para mim e para você todos os dias. Todos os dias. A unção de ontem foi a unção de hoje. A unção de hoje é a unção de ontem foi a unção de ontem. A unção de hoje é a unção de hoje. A unção de amanhã. Diga aí você, será a unção de? Olha aí. Tudo depende de uma decisão, irmãos. E a decisão precisa partir dentro de mim, de você. Quando Daniel estava como escravo numa terra estrangeira, a Bíblia fala que ele assentou no seu coração não se contaminar com os manjares do rei. Não foi ninguém que foi dizer a ele, pressionar ele, você tem que... Não, assentou. Tem uma versão que diz assim, ele decidiu firmemente. Decida firmemente começar esse ano de uma forma diferente. Decida firmemente começar este ano de uma forma relevante, consagrando a sua vida e tudo que Deus está permitindo que você tenha. Consagrando a Ele. Como investir na vida espiritual? Vida devocional, intencional e constante. Salmo 63, 1 diz, ó Deus, Tu és o meu Deus, cedo te buscarei. Relevância espiritual começa, como temos falado aqui, na nossa busca diária da comunhão profunda com o Senhor Jesus. Eu queria lhe convidar nesta noite. Que tal a partir de agora, 2026? Vou começar de mim, tá? Para você não pensar que eu estou falando de você. Vamos acabar com essa desculpa de dizer que a gente não tem tempo para fazer devocional? Que isso já não está mais enganando ninguém. Não tem nada a ver com tempo, tem a ver com prioridade. Nunca foi um problema de tempo, sempre foi prioridade. Sempre foi. A gente diz que é o tempo, porque dá uma aliviada na consciência. A vida está corrida. Como diz o brasileiro, está complicado. Está corrida. Mas de verdade, eu não estou aqui apontando dedo para você, não. Eu estou falando para mim. Quais são as nossas verdadeiras prioridades? Porque se Deus é prioridade da nossa vida, não é possível que em 24 horas a gente não consiga separar um tempo para estar com Ele. Não é possível. Pastor, eu saio muito cedo para trabalhar, durmo um pouquinho mais cedo. Não é, nunca foi, irmãos. Eu não sei para você. Mas nunca foi uma questão de tempo. Sempre foi uma questão de prioridade. Nós vamos precisar renunciar a algumas coisas. Talvez alguns minutos de sono. Algumas horas de sono, talvez algumas horas nos entretenimentos da vida. Nas conversas sem futuro, que só dá confusão às vezes. É uma questão de prioridade. Vai precisar renunciar a coisas. Eu e você vamos precisar renunciar a coisas. Mas uma coisa eu tenho certeza, mas não sou eu que garanto, não, é a Bíblia. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Porque todas as vezes que nós entramos na presença de Deus, irmãos, a gente só sai do mesmo jeito que entrou, se a gente quiser. Porque o céu está aberto todo o tempo para nós. Essa comunhão, aleluia, ela se desenvolve quando nós nos alimentamos regularmente da palavra, tendo uma vida de oração e dependência de Deus. Sem a palavra de Deus, o homem enfraquece. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede ou sai da boca de Deus. Jesus orou por mim e por você, sabia? João, capítulo 17. E no versículo 17 ele disse, Pai, santifica-os na verdade, porque a palavra é a verdade. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Sabe o que significa isso? Não é aquela Bíblia aberta com o Salmo 91, a poeira passando, o vento levando. Não é disso, não. Eu e você precisamos ler,
Precisamos meditar, precisamos ruminar. Quando nós deixamos a palavra de Deus entrar em nós, ela nos transforma. Ela nos separa. Olha, quanto mais a palavra de Deus tem lugar nas nossas vidas, mais ela nos separa do mundo e mais ela nos aproxima de Cristo. A oração, ela nos edifica por dentro. Está escrito em Judas 1:20. Edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito. Irmãos, nós podemos orar em todos os lugares. A oração é um diálogo aberto com Deus. Em qualquer lugar nós podemos fazer isso, até dentro do nosso consciente, porque Deus, Ele ouve, Ele conhece os nossos pensamentos. Se eu e você quisermos investir na nossa vida espiritual, nós precisamos buscar ter uma vida de santidade, nós precisamos ter vigilância. Provérbios 4:23 diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque o coração é o centro da vida espiritual, irmãos. E aqui eu quero falar algo para você. Quero falar algo especial para os jovens também. Se antecipe aos ataques do inimigo. Se você não tem condições de ficar sozinho com a internet, fuja dela. Fuja. É melhor fugir do que cair. Se tem rodas de amigos que quando você se reúne, não dá certo, sai pecado, sai calúnia, sai maledicência, sai difamação, sai o que não presta, se afasta. Sai fora de situações que lhe colocam em situação de vulnerabilidade. Reveja em 2026 o seu ciclo de relacionamentos e se afaste de situações que te colocam em vulnerabilidade. Que 2026, meus irmãos, seja para nós um ano de plantio e de colheita, mas não se esqueça que precisa também ser o ano da poda. É o ano de deixar Deus nos mostrar o que não agrada a Ele para tirar das nossas vidas. Tire da sua vida. Deixe Deus te mostrar e te ajudar a tirar da sua vida o que não é da vontade dEle. Se você quiser ter uma vida relevante. Porque isso torna alguém relevante. Se tivermos uma vida de intimidade com Deus, isso nos tornará relevantes. Por quê? Porque Deus usa pessoas espiritualmente sensíveis. Porque a nossa fidelidade interior precede a responsabilidade exterior. Porque quem é fiel no mínimo também é fiel no muito. Eu quero concluir, já estou concluindo minhas palavras. Talvez você pense, tenho me dedicado tanto a Deus, mas nada acontece comigo. Nenhuma porta abre, ninguém me nota para me dar uma oportunidade. Não se preocupe com isso. Porque como a palavra de Deus fez menção para Abraão e Sara no nascimento de Isaque, diz assim: e no tempo fixado para o cumprimento da promessa. Eu acho essa frase linda. E no tempo fixado para o cumprimento da promessa. Repita isso na sua vida. E no tempo fixado para o cumprimento da promessa. E no tempo fixado para o cumprimento da promessa. Não se preocupe que Deus vai cumprir. Ninguém poderá impedir. Busca o renovo do teu homem interior. Se fortalece na presença de Deus. Ele é o Deus que abate reis e levanta escravos. Ele tira o sono dos homens. Ele usa quem Ele quer, da forma que Ele quer. Mas nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Jó 42:2, bem sei que pode todas as coisas, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Eu quero te dizer nesta noite que quem precisa te ver, está te vendo. Eu quero te dizer nesta noite mais, Ele não está te vendo só hoje não. Ele já via a mim e a você quando ainda éramos informes nos ventres das nossas mães. Creia em nome de Jesus. Seja fiel a Deus na sua intimidade com Ele. Ele é a pessoa mais importante para nos ver. A relevância verdadeira, meus irmãos, não começa no que fazemos, mas em quem nos tornamos diante de Deus. Antes de você querer, ou de nós querermos mudar o mundo, nós precisamos deixar Deus nos mudar, Deus trabalhar em nós. E eu concluo aqui minhas palavras. Se você e eu quisermos ter uma vida relevante,
e ter relevância para si mesmo, o que influenciará todas as demais áreas da nossa vida. Lembre-se sempre disso. Se eu estou bem com Deus e bem comigo mesmo, isso influenciará todas as áreas da minha vida. Se nós quisermos viver isso, nós precisamos cuidar da nossa vida espiritual todos os dias do ano e da nossa vida inteira. Nós precisamos estabelecer uma disciplina devocional pessoal e intencional. Nós precisamos priorizar a comunhão com o Espírito Santo acima de qualquer atividade. Entenda que servir a Cristo de maneira forte nasce de uma vida interior forte. E lembre-se de uma coisa: ter uma vida relevante para mim mesmo é fazer a minha parte e dar lugar a Deus para fazer a dele, para que eu viva em máxima produtividade o propósito do Senhor para a minha vida no pouco tempo que eu tenho nessa terra. Você quer viver isso em 2026? Jesus é poderoso para colocar todas as coisas no devido lugar. Deus abençoe. Glória a Deus. Nós vamos orar agradecendo a Deus por esta palavra. Coloque sobre os seus pés, por gentileza. Querido Senhor Jesus, obrigado, Senhor, porque desde o princípio, Senhor amado e bendito, deste novo ano, Senhor, deste novo ano de promessas, deste novo ano de promessas cumpridas, Senhor, deste novo ano, Senhor, de desafios, mas neste novo ano, Senhor, que o Senhor escolheu, Pai querido, para estender as nossas estacas, alargar as nossas tendas, Senhor. Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor já tem abençoado as nossas vidas, Senhor, com a Tua palavra, Senhor. Pai querido, nos preparando, Senhor, para o trabalhar do Teu Espírito em nós, para o trabalhar do Senhor em nós, ó Pai querido e santo. Nós te louvamos, Senhor, por este banquete espiritual, Senhor, por este banquete que o Senhor já tem derramado sobre as nossas vidas, Pai. Te agradecemos, Senhor, pela vida do pastor Gibara, ser usado aqui nas Tuas mãos, Senhor, como instrumento de Deus para nos abençoar, Pai querido e santo. Nós oramos a Ti no nome de Jesus. Amém. Tome o seu assento, por gentileza. Glória a Deus. Essa palavra de Deus tão poderosa que veio ao nosso coração nessa noite, para moldar a nossa vida, para nos fazer melhores. Relevância a si mesmo. Os coaches, os pregadores motivacionais dizem para você: você é o cara, você pode. Olhe no espelho, olhe para você e diga: você pode, vá atrás. A mensagem de hoje disse para nós: olhe para a palavra e reconheça que você precisa melhorar em Deus. Reconheça que você precisa ser moldado. Reconheça que você precisa ser trabalhado por Deus. Você não é o cara, Jesus é o cara. Jesus é o Senhor. É Ele quem dirige a nossa vida. Nas suas palavras, nas suas últimas palavras, o pastor Gibara disse: a relevância verdadeira não começa no que fazemos, mas em quem nós nos tornamos diante de Deus. Uma das melhores maneiras de você se tornar alguém diante de Deus é através do jejum. O jejum cala o nosso corpo, para que a nossa alma ouça a voz de Deus, através da palavra de Deus, falada pelo Espírito de Deus, revelada ao nosso coração. O Espírito de Deus traduz a palavra que vem ao nosso espírito, através da palavra de Deus. Ele mostra para nós na palavra de Deus aquilo que Deus está falando e vai moldando a nossa vida. É dia de hoje você pensar, ou hoje é o dia de você pensar no mês de fevereiro. E pensar que em fevereiro você vai ser uma pessoa muito melhor, mas muito melhor, em nome do Senhor Jesus.
Você vai ser uma pessoa moldada pelo Espírito de Deus. Eu quero colocar à sua disposição, através do Ministério de Mídia da nossa igreja, a mensagem desta noite. Se for possível, a gente faz o transcript dessa mensagem com as devidas correções e que a gente vai colocar no nosso site à sua disposição para você baixar. Tem aí o esboço da mensagem, mas nós queremos que você ouça de novo, leia as entrelinhas. Vai estar à sua disposição para você assistir, para você ouvir e para você tomar o que está escrito, o que foi falado para a sua edificação. Olha de novo. Quando começar fevereiro, a primeira coisa que você faz é, de novo, leia essa palavra. Consulte essa palavra. Em cada mês, faça isso, em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu tenho certeza absoluta de que, se você seguir aquilo que está sendo orientado, você vai ser uma pessoa muito mais vitoriosa. Você vai ser a pessoa mais feliz do mundo, em nome de Jesus. Vamos consagrar fevereiro para Deus? Fique de pé. Quantos receberam o seu envelope? Ainda não receberam o envelope? Não, né? Rapaz, esses diáconos estão muito devagar. Glória a Jesus. Vamos distribuir os envelopes. Cadê os adolescentes? Venham aqui me ajudar, louvando ao Senhor. Mas só vem se tiver no Espírito. O pastor Paulo está ali, ó, de olho em você, meu amigo. Minha amiga. Está ali, ó. E a recomendação foi: não me põe ninguém no púlpito que não esteja na oração. E não esteja orando. Estava todo mundo aqui, né, Paulo? Aleluia. Glória a Jesus. Amanhã, mulheres de fé, the same thing. Se não estiver orando, não sobe. Nós temos uma escala para todos esses dias, com todos os grupos da igreja. E a recomendação para todos os líderes: só coloque no púlpito, só dê o microfone para quem estiver em oração. Quem estiver orando. Quem não ora conosco, não pode ministrar conosco. A oração é o principal, é o primeiro. Aqui tem que vir, em primeiro lugar, a nossa comunhão com Deus. Diga comigo: comunhão, conhecimento e conduta. Louve ao Senhor. Vem aqui, por favor, e louve a Deus. Aleluia. Receba o seu envelope. Preencha o seu envelope. Cadê os diáconos? Já estão distribuindo os envelopes? Quem não recebeu, levante a mão, por favor. Obrigado. Diácono Salve é uma maravilha. Isso é uma bênção. Pai do Maurício, mas a Gemini é bênção. Dando tempo para você preencher o seu envelope, para você colocar as suas primícias em nome de Jesus, e você ter tempo para trazer a presença do Senhor e oferecer suas primícias para o mês de fevereiro, em nome de Jesus. Muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro canção. Os que sim se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é mais alto, teu nome é o poder. Sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. E os anjos clamam: Santo, toda a criação. Todos já entregaram, todos já
Já preencheu o seu envelope? Levante o seu envelope. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nós oferecemos ao Senhor Deus dos céus e da terra, as nossas primícias do mês de fevereiro. Pai, enquanto oferecemos as nossas primícias, oferecemos a nossa oração. Ó Pai amado e bendito, para que o Senhor neste momento visite os nossos que estão enfermos, Senhor. Visite, Senhor amado e bendito, com saúde, para a glória do teu santo e bendito e excelso nome. Nós repreendemos a enfermidade, Senhor. Em nome de Jesus, nós repreendemos a enfermidade da Regina, repreendemos a enfermidade do Liam, repreendemos a enfermidade de todos aqueles que estão enfermos em nome de Jesus. Ó Senhor, nós estamos sentindo a presença do Senhor neste lugar através do teu Espírito Santo. Manifesta a tua glória neste lugar, Senhor, e recebe, Senhor, as primícias da nossa adoração, do nosso louvor, da nossa contribuição, do nosso amor para ti, Senhor amado. Nós queremos te servir em cada minuto do mês de fevereiro, em nome de Jesus. Nós vamos ser fiéis a ti, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Traga a sua oferta em nome de Jesus, traga a sua primícia para Deus em nome de Jesus. Adore ao Senhor, adore ao Senhor. Oh, sim. Holy to the King of Kings. Holy, you will always be. And the angels sing. Holy, all creation cries. Adore a Deus, Jesus.
Jesus, nós repreendemos a todo espírito maligno, todo espírito com intenção maligna, toda obra maligna, toda seta maligna, todo veneno maligno, toda opressão maligna, toda possessão maligna, toda resistência maligna, sejam repreendidos na autoridade do nome do Senhor Jesus e saiam da vida daqueles que podem estar dando lugar na vida do teu povo, da tua igreja e contra a nossa vida, Senhor. Para a glória de Jesus é que nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus. And the angels cry. Oh, deixa eu ouvir você. All creations cries. Adore a Deus, adore a Deus. You are lifted high, holy, holy forever. Guarda o teu povo, leve em paz, livre do mal, do perigo, do acidente, das multas. Ó meu Deus, de todo constrangimento, da maldade e da malignidade. Cobre-nos com o sangue de Jesus e usa-nos nas tuas mãos, Senhor. Ó Deus, e amanhã nos traz para a tua casa, para a reunião, Senhor bendito, dos obreiros e cooperadores, Senhor, para a santa ceia do Senhor, em nome de Jesus. A primeira ceia do ano de 2026. Em nome de Jesus nós oramos. Em nome de Jesus nós te agradecemos. A graça do nosso amado Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a doce comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todo o povo de Deus. E o povo de Deus diz com alegria: amém. Preste atenção só um minutinho, por favor, especialmente os líderes da igreja. Amanhã nós não vamos ter a reunião de líderes. Amanhã nós vamos direto para a ACO, às 3 horas da tarde, às 3h30, a oração, e assim por diante. Vamos às 2 aulas da ACO e às 6 horas da tarde nós estaremos começando a primeira Santa Ceia do ano, em nome de Jesus, e as primícias do mês de março. Amém? Março é amanhã, não se esqueça. Não foi hoje. Amém? Então amanhã, primícias do mês de março. Agora preste atenção, líder. Nós estamos começando de novo a ACO, a nossa lição, as nossas lições da ACO. E é requerido que todos os líderes façam todas as lições da ACO. Amém? A nossa academia de capacitação de obreiros, onde nós tratamos de um vistaço da nossa doutrina, de toda a teologia que nós aceitamos e aprendemos e interpretamos na Assembleia de Deus, a respeito do governo da Assembleia de Deus, do Ministério do Belém a partir dos Estados Unidos, como é que nós trabalhamos, como desenvolvemos o nosso trabalho, como governamos, e a história, a cultura da Assembleia de Deus no mundo inteiro e no Ministério do Belém, no Brasil, aqui nos Estados Unidos, a história, e você tudo isso vai aprender na ACO. Por que é que a gente faz algumas coisas que às vezes você fala, mas por que é assim na Assembleia de Deus? Por que é assado na Assembleia de Deus? A ACO vai lhe ajudar muito a tirar essas dúvidas, e se você ainda tiver dúvida, nós estamos à sua inteira disposição, em nome do Senhor Jesus. Amém? Dê um abraço ao seu irmão que está ao seu lado, glorifique o nome de Jesus Cristo com ele, and I see you tomorrow.